Então, oficialmente, boa noite a todos e a todas que estão participando hoje de nosso 19º Bonhoeffer Contexto. Hoje nós temos aí um tema bem especial, bem interessante, que é Lutero, Martinho Lutero e Dietrich Bonhoeffer, um diálogo sempre necessário e atual. E temos conosco o professor Dr. Wilhelm Wachholz, que é professor da Faculdade Zeste em São Leopoldo, e eu vou compartilhar aqui com vocês, assim que o meu computador processar, um pouco do currículo do professor Wachholz. Travou tudo, ó. Vocês estão me vendo ainda, ouvindo ou não? Estamos sim, vendo e ouvindo. Travou aqui. Ixi. Muita coisa aberta aqui. Tá. O professor Wachholz, ele fez a sua graduação pela Faculdade Zeste em 91, então ainda Escola Superior de Teologia. Fez também seu doutorado em Teologia pelo Programa de Pós-Graduação em Teologia da Faculdade Zeste no ano 2000. E desde 2002 é professor da Faculdade Zeste e desde 2019 professor titular, atuando principalmente na área de Teologia e História, Teologia Sistemática, Teologia e História. E suas áreas de pesquisa e ensino são História do Cristianismo, História e Teologia de Lutero, Zwingli e Calvino, da Reforma do século XVI e da Igreja da América Latina, Catolicismo e Protestantismo. Também é tema de sua pesquisa História Medieval e Moderna, com ênfase no pensamento do século XIX, na história da imigração alemã no Brasil e cristianismo protestante. E também História e Historiografia pela perspectiva da história cultural. Era também reitor da Faculdade Zeste até a gestão passada, e atualmente segue então também como professor, e é presidente da comissão editorial das obras de Martinho Lutero. Então é um grande prazer ter você conosco, professor Wilhelm Wachholz. Obrigado por teres aceitado o convite dessa noite, trazer esse tema tão interessante, tão importante. E eu gostaria aqui de citar, só para contextualizar a importância de estudarmos Lutero ao estudarmos Bonhoeffer, ou ao pensarmos a teologia de Bonhoeffer, né? E eu vou aqui citar uma frase do de Jong, que é um dos pesquisadores que aborda justamente, tem um livro, né? Onde ele aborda sobre a influência da teologia de Lutero na teologia de Bonhoeffer. E o de Jong, ele diz assim, Bonhoeffer, em suas obras, ele cita 870 vezes Lutero, e a não ser em raras exceções de maneira positiva. Calbart é citado pouco menos de 300 vezes, enquanto que outros como Agostinho, Tomás de Aquino, Søren Kierkegaard e João Calvino, cada um é citado uma dezena de vezes, e isso demonstra o quanto que a teologia de Lutero foi influente na teologia de Bonhoeffer. Então, isso, de modo bem exato, né, demonstra já a importância da palestra dessa noite que o professor Wachholz irá nos trazer. Então, muito obrigado mais uma vez, e passo de imediato a palavra a você. Nós vamos ter aí um tempo de palestra de 40 minutos, depois, como nós sempre fazemos, vamos abrir também um tempo para diálogo, conversa e perguntas e tal. Certo? Então, professor Wachholz, é contigo. Muito obrigado, Wilhelm Xará. Acho que são os dois brasileiros únicos que se encontram aqui nessa noite, Wilhelm, né? Muito grato aí pelo convite, né? Eu preciso dizer que a minha aproximação a Bonhoeffer não passa de quase, né, algo muito fortuito, então não quero me arrogar aqui a
a ousadia de dizer que, né, eu conheço Bonhoeffer, mas eu agradeço pela oportunidade de poder conversar com vocês. Eu entendo muito mais, né, do que propriamente ter uma palestra estruturada, trazer algumas reflexões e, quem sabe, suscitar algum diálogo, né? Ao final desse diálogo, a gente, então, pode, talvez, verificar, né, se vocês se arrependem por terem me convidado ou eu por ter aceito o convite, mas, em todo caso, né, eu vou me permitir aqui algumas reflexões e o perigo, digamos assim, da parte de vocês é que, como historiador, eu acabo trazendo também para dentro de temas como esse, pelo menos algumas reflexões, ainda que por vezes com certo risco, evidentemente, do anacronismo, mas pelo menos para a gente pensar um pouco algumas situações que talvez nos ajudam, nos sensibilizam também para a própria temática, especialmente essa né, de colocar Lutero e Bonhoeffer em diálogo. Eu quero começar lendo aqui algumas frases para, antes de citar sua autoria, trazer essas palavras para vocês. Eu quero fazer isso na sequência, ainda com outras citações, com outros textos, e vocês talvez vão começar a perceber como é que eu vou propor a aproximação da nossa temática hoje. Então, eu quero ler inicialmente algumas frases, citações, extratos de citações, iniciando, abre aspas, tenha-se como certo e firme, pois afirmam no autores sapiensíssimos que é justo e natural que homens prudentes, íntegros e humanos dominem sobre os que não o são. Esta foi a causa para os romanos estabelecerem seu império como legítimo e justo sobre muitos povos, segundo diz Santo Agostinho, em vários lugares de sua obra De Civitate, os quais Tomás cita no livro De Regimine Principium. Sendo assim, Leopoldo, se é que conheces os costumes e natureza de outros povos além do nosso, com perfeito direito os espanhóis dominam sobre os bárbaros do Novo Mundo e das ilhas adjacentes, etc. Outra frase. Quão arraigada está a religião cristã nas almas dos espanhóis. Mais uma frase. Por muitas causas, portanto, e muito graves, esses bárbaros estão obrigados a aceitar o domínio dos espanhóis conforme a lei da natureza. E isto é mais útil para eles do que para os espanhóis, pois a virtude, a humanidade e a verdadeira religião são mais preciosas do que o ouro e a prata. E se recusarem nosso domínio, poderão ser coagidos pelas armas e a aceitá-lo, e esta guerra será, como acima declaramos com autoridade de grandes filósofos e teólogos, justa pela lei da natureza, muito mais ainda do que a que fizeram os romanos para submeter ao seu império todas as demais nações, etc., etc. Bom, esses extratos que eu acabei de ler são do escrito de Juan Rimés Sepúlveda, intitulado As Justas Causas de Guerra contra os Índios, segundo o Tratado Democrates Alter. Trata-se de um escrito de 1547, portanto, nós estamos aqui no tempo da Reforma, no tempo de Lutero. Eu quero só destacar mais uma vez, porque eu quero retomar essa formulação da frase assim, para dizê-la assim, quão arraigado está a religião cristã nas almas
dos espanhóis. Seguremos essa afirmação, que ela me parece importante para a nossa reflexão. Pulemos aqui uns 4 séculos, 3 séculos e pouco, chegamos ao Brasil, e aí eu quero fazer algumas reflexões com algum link no seguinte: no século XIX, nós chegamos ao Brasil e encontramos pessoas como Euclides da Cunha e Nina Rodrigues, especialmente Nina Rodrigues, que com o seu enfoque médico e etnológico, num contexto de guerra de Canudos, julgava que o líder da comunidade dos Canudos sofria de psicose progressiva ou de delírio sistematizado. Euclides seguiu, assim como Nina Rodrigues, as teorias raciais baseadas na crença da inferioridade dos não brancos. Eu poderia longamente discorrer aqui sobre a história do Brasil do século XIX, sobretudo a história do direito ou a história jurídica do Brasil. Nós iríamos nos espantar com as teorias raciais e como teorias como a de Euclides da Cunha, Nina Rodrigues e outros foram fundamentais. Euclides discutiu as origens do homem americano, a formação racial do sertanejo e os malefícios da mestiçagem, construiu uma teoria fatalista do Brasil, cuja história seria movida pelo choque entre etnias e culturas destinadas ao desaparecimento. Eu poderia ler muito mais ainda sobre todas as teorias raciais do século XIX. Eu poderia adentrar especialmente de como essas teorias foram fundamentais para a construção da própria identidade brasileira, por exemplo, através da historiografia, da medicina, mas também do próprio direito. Em todo caso, o nosso tempo não o permite, mas eu acho que aqui a gente já tem alguns links importantes a fazer. Nesse mesmo século, nós vamos encontrar um filósofo que nós conhecemos, Hegel, e há mais de 15 anos atrás eu ousei escrever um artigo em Estudos Teológicos. Eu tenho que até pedir desculpas que eu não me lembro mais do título completo do artigo, mas é mais ou menos assim: o céu como alvo e o inferno como consequência, um estudo a partir de Agostinho, Filon de Alexandria, Joaquim de Fiore, Lutero, Hegel, Proudhon e outros. Bom, fico só em Hegel, porque depois eu quero retomar Hegel de novo, assim só en passant, e eu faço especialmente inspirado, talvez ele é conhecido, esse livro do Karl Löwith, Weltgeschichte und Heilsgeschehen, História do Mundo e História da Salvação, e para mim foi um livro muito inspirador também em algum momento, e o Karl Löwith, entre outras coisas, no capítulo que faz a reflexão sobre Hegel, ele diz que Hegel era, na verdade, um filósofo que, não por último, né, imaginava que, enfim, né, o seu mundo era o mundo ocidental cristã, a velha Europa, a América e a Rússia, né, e não passava disso, embora o Hegel imaginou a história progressiva, tendo como ponto de chegada a Europa branca do seu tempo. Aliás, o Karl Löwith até propõe, né, ou sugere aqui que Hegel, com a sua perspectiva de história do mundo, né, Weltgeschichte, ele próprio, de alguma forma, se imaginava como sendo o último filósofo da história, enfim. Então, a gente tem essa perspectiva mais teleológica também em Hegel, embora, evidentemente,
não podemos desconhecer em Hegel a ideia de que a síntese, né, ela, no seu esquema de pensamento, sempre de novo provoca uma nova antítese. Então, não no sentido de que a síntese seja, né, filosoficamente um ponto teleológico de chegada, mas ele provoca uma nova síntese. Mas também é verdade que a gente precisa dizer que a compreensão histórica de Hegel parece um pouco contraditória, porque aí parece que ela né, ou pelo menos deixa, por vezes, a entender que se trata, né, de uma concepção teleológica, ou seja, o ponto de chegada é a Europa branca e assim por diante. Bom, eu aqui não quero adentrar muito mais em Hegel, eu só quero com isso exemplificar que nós estamos no século XIX, seja na Europa, seja no Brasil, nós estamos num contexto de discussões muito importante das teorias raciais. E essas teorias raciais, elas vão ser fomentadas de uma forma bastante intensa, né, para dentro do século XX, e de alguma forma elas também confluem para a época sobretudo, né, do nacionalsocialismo alemão, e aí a gente precisaria dizer, bom, esse é o tempo de Bonhoeffer, né? E esse é o tempo que não é só o de Bonhoeffer ou da Alemanha, mas também de outros absolutismos ao longo da história. E antes de eu avançar propriamente, né, mais na direção de Bonhoeffer e de Lutero, eu ainda quero fazer algumas leituras, extratos do próprio texto de Martin Dreher, Igreja e Germanidade, porque ali, né, eu acho que de uma forma assim bastante precisa, o Martin Dreher traz algumas reflexões que me ajudam, especialmente também nessa discussão de Bonhoeffer. Eu trago aqui algumas citações, né, e também eu trago no contexto de que no próximo ano, 2024, comemora-se os 200 anos de presença luterana no Brasil. Então, também, né, eu entendo que a retomada, a rememorização dessa história, ela exige efetivamente um capítulo da história em torno do nacionalsocialismo. E essa é uma história que, em certo sentido, preciso dizer ainda, em termos da história do luteranismo, ainda é um tabu, né? Porque nós tivemos pastores na ISLB, né, missionários, né, Roger, que foram, no mínimo, né, simpatizantes do nacionalsocialismo, né? Então, são ainda, né, nomes, por vezes, que nós empurramos para debaixo do tapete e não assumimos também, e reproduziram de uma forma mais explícita ou menos implícita as teorias raciais. Volto a dizer, né, eu acho que a história exige efetivamente uma revisão também, né, dessa história do luteranismo, não para que a gente né, busque Judas né, ou expiatórios, né, enfim, mas que a gente de fato se dê conta de que essa história precisa ser rememorada para que ela não seja repetida, né? Porque a gente verifica que as disputas de supremacia, né, por vezes, sejam elas raciais, sejam elas étnicas, sejam elas religiosas, nos rondam ainda, né? E talvez ainda mais fortemente, eu diria, num contexto de cultura, mas não só de cultura fluida, mas também de migrações. Nós vivemos uma humanidade profundamente de transição, de migrações, e as migrações elas podem até provocar democratização de culturas, mas elas também provocam o seu contrário. E o perigo do ressurgimento de absolutismos, sejam eles quais forem,
são sempre muito reais. Então, eu acho que eles precisam ser considerados, né? E aí eu volto a dizer, né? Eu estou trazendo todo esse arcabouço aí que a gente traz mais histórico, né? Porque teorias raciais nós vamos encontrar também já no século XVI, os espanhóis, por exemplo, depois da reconquista diante dos muçulmanos e também dos judeus, com a cultura das cruzadas, mas fundamentalmente, né, com as reconquistas diante de muçulmanos e judeus, e isso valeu também para as colônias na América, estipulou que sacerdotes tinham que provar serem de puro sangue, né? Ou seja, que não tivessem sangue contaminado de judeus e mouros, né, para poderem ser sacerdotes. E em certo sentido, só título de curiosidade, né, talvez ainda em famílias talvez de nossa época, ou pelo menos de tempos ainda bem recentes, né, se orgulhavam que teriam uma pessoa da família como padre, né, e eu arrisco dizer, não sei se tem famílias que têm orgulho, né, de ter alguém como pastor na sua família, mas de qualquer forma também aqui a gente precisaria dizer que esse orgulho de ter um padre na família tinha a ver com o fato de que se podia provar socialmente que não se tinha sangue contaminado de judeus e de muçulmanos. Então isso nós vamos encontrar no século XVI, assim como nós vamos encontrar tudo aquilo que nós encontramos no estado do nacionalsocialismo assim também, evidentemente, né, aumentado com todas os resultados, né, e métodos ali utilizados. Então, nesse contexto, eu quero só aproximar uma vez aqui ainda de algumas reflexões do livro do Martin Dreher. Ele diz assim, né, a missão da igreja, isso no âmbito do antigo sino do rio-grandense, se dizia assim, né? A missão da igreja destina-se à alma do povo. Eu acabei de falar sobre a questão da alma dos espanhóis, então é muito significativo como esse termo aparece aqui de novo. Fundamentava-se tal formulação com a reverência ao fato de que nosso povo, sob liderança de Adolf Hitler e do nacionalsocialismo, começou a refletir sobre suas forças primitivas, sobre as forças físicas e espirituais, e tão somente podem preservar nosso povo da ruína interna e da destruição externa. Pulando mais um pouco, Martin Dreher fala então da revitalização da alma de nossa etnia. A igreja advoga uma fé alemã, pois o cristianismo, abre aspas, de Lutero é o cristianismo autenticamente alemão, no qual a alma alemã se uniu com o espírito do evangelho, com a pregação do evangelho no espírito de Lutero. Portanto, a igreja presta um serviço especial à preservação da etnia de sua alma. Esta é, pois, também a tarefa de nossa igreja evangélica alemã no Brasil, que encontra seu fundamento exclusivamente em sua missão junto à etnia alemã. Nossa igreja é conscientemente igreja de bases populares teutas, cujas comunidades surgiram da etnia teuto-evangélica do Brasil. Nossa igreja é também igreja de missão, junto à germanidade do Brasil, etc, etc. Eu poderia ir adiante, né? Mas se nós só pensarmos, né, a evocação, e se fez isso também recentemente, tragicamente, né, e por vezes também sem a devida criticidade por parte das nossas igrejas, né, a evocação evidentemente inspirada na própria Trindade, né, e aí sempre três palavras, né, o nazismo evocou Deus, povo e pátria, né, ou fé, etnia e pátria. Então, nós vamos encontrar, né, muitas vezes, né, essa evocação a partir de inspiração da Trindade desse tipo de coisa, né? E aí eu tenho que dizer, né, eu preciso retomar Lutero na sua preleção a Gênesis, quando ele diz que toda mentira começa em nome de Deus, né? Então,
eu acho que é significativo a gente referir isso também, me parece que é uma chave hermenêutica para a gente, digamos assim, né, trabalhar também criticamente, né, o quanto modelos absolutistas, né, sejam eles de cunho cristão, cultura cristã, sejam eles de cultura, né, outras religiões ou até de cunho ateu, que buscam, né, na evocação do religioso argumentos, né, de alguma forma para, enfim, dar legitimidade ao seu discurso. Acho que isso é um capítulo que a gente poderia, né, trabalhar por si só, né, mereceria uma reflexão, mas eu só aponto isso como um aspecto aqui para nossa reflexão. Bom, aí nós estamos, de fato, né, numa discussão, e aqui eu quero estar conosco, né, o Jonathan Brüning, mas o próprio Xará Wilhelm Zell, eu preciso, na verdade, né, acreditar especialmente a esses dois, né, a minha caminhada, pelo menos nesses últimos tempos, na direção de Bonhoeffer e colocando, digamos assim, né, Bonhoeffer em contato também com aquilo que eu tenho pesquisado, sobretudo de 2016, 2015 para cá, na teologia de Lutero, que é o tema dos três estamentos. E aqui eu faço essa referência, essa é uma análise, uma reflexão, certamente da maioria, se não todas vocês, já bastante familiar, então também não vou me deter muito aqui, né, mas de alguns desses resultados trazidos por ambos, né, Wilhelm e Jonathan, mas eu quero lembrar aqui talvez só isso, né, quer dizer, para mim, né, evidentemente ficou também dessas pesquisas que a gente fez conjuntamente aí, uma marca importante, que é uma tese fundamental que diz respeito à própria terminologia, a ordem da preservação em Bonhoeffer, a ordem da criação em Lutero. Né? E aí a gente precisa, de fato, dizer, Bonhoeffer realmente precisou reconceituar aquilo que aparece em Lutero, não pelo desvio interpretativo de Lutero, mas muito mais pelo uso feito de Lutero, e aí nós já vimos de Dreher bons exemplos disso, né, dos abusos feitos de Lutero, né, a ponto de se, em outros textos, né, saudar o próprio Lutero como o nosso maior, o nosso primeiro Führer, por exemplo, né? Então, esse tipo de uso de Lutero, evidentemente, exigiu, por exemplo, de um Bonhoeffer, toda uma reflexão, né, que, não por último, resulta no tema né, de uma nova reconceituação de ordem da preservação. Né? Eu entendo, e assim eu preciso dizer que também aí durante o desenvolvimento dos projetos que a gente foi fazendo, eu acompanhei mais próximo, né, no seu trabalho, o Jonathan, para mim ficou muito claro que, de fato, não há, né, grosso modo, um problema na concepção de Lutero, né, mas que, de fato, Bonhoeffer precisou redefinir isso, e aqui agora eu retorno de novo às teorias raciais que eu falei, né, o que eu referi no século XIX em particular, sobretudo porque ali a gente faz uma síntese, me permite dizer assim, uma síntese, não é? Entre cultura ocidental branca com ética cristã ou algo desse gênero. Tá? E aí a palavra de Bonhoeffer, né, no sentido de que essa síntese ela é uma redução do cristianismo a uma realidade cultural, senão
inclusive uma realidade cultural legitimada, e eu até utilizaria aqui uma realidade cultural com percepção de superioridade que, inclusive, né, então naturalizada, e talvez aí esteja uma das tragédias, inclusive maiores, né? Então, de fato, Bonhoeffer precisa denunciar esse uso, né, dessa cultura, dessa síntese propriamente, né, do mundo ocidental branco-cristão, de forma que essa indistinção, tá, ela resulta nessa desvirtuação. É claro que aqui a gente poderia ficar e abrir um outro capítulo muito significativo, se a gente tem, durante a teologia, né, a teologia aí, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tem essa insistência nessa teologia do Iffen, né, ou teologia teuto-evangélica, essa insistência de tornar cultura e fé cristã uma síntese, né, o período pós Segunda Guerra, ele vai reconceituar, por exemplo, a teologia de Lutero, focando a doutrina, digamos assim, dos dois reinos de Lutero. Né? E isso foi necessário, evidentemente, naquele contexto, porque a indistinção entre os dois reinos, ela exatamente esteve na base dessa síntese que foi pregada pelo nacionalsocialismo. Então, retomar, depois da Segunda Guerra Mundial, né, ou redescobrir essa insistência de Lutero nos dois reinos, ela foi extremamente significativa para essa saída, né, dessa síntese que a teologia fez ali naquele contexto. De outro lado, também deva-se dizer que talvez o resultado dessa saída da teologia luterana da Segunda Guerra Mundial ainda deixou, no mínimo, um déficit que eu diria ficou especialmente vinculada à questão da ética, do tema da ética, né? Até porque muito facilmente o resultado da insistência da teologia dos dois reinos, ela poderia resultar numa ética dualista, né? E de fato, em muitos casos, assim, o foi, né? Por isso, especialmente aí, talvez nas últimas 2 décadas, eu arrisco a dizer, no Brasil, acho que é em tempos ainda mais recentes, a retomada da teologia de Lutero sobre os 3 estamentos, eu acho que ela traz uma nova dimensão, inclusive para reler a teologia dos dois reinos, porque também, eu volto a dizer isso, né, me parece que não foram raros os casos onde houve um desvio da teologia dos dois reinos, né, depreendendo-se dela a ética, né, e eu acho que a gente deve ter precauções em fazer isso, porque eu sou daí da tese, de fato, de que a teologia dos dois reinos, né, ou dos dois regimentos, ela precisa ser percebida, como vários textos de Lutero indicam isso, é a forma como Deus governa o mundo com as 2 mãos, né, os 2 braços, o braço esquerdo e o braço direito. Dali nós não deveríamos disso derivar imediatamente a questão ética, né? Ela se dá fundamentalmente na perspectiva dos estamentos, né? Na questão dos ministérios, né? Eu acho que o Jonathan também, nesse ponto aqui, conseguiu colocar isso no seu trabalho final, de uma forma assim, muito precisa também. Ou seja, né, a gente precisaria de fato olhar mais para
tema que deriva, né, ou que dá, digamos assim, sustentação para o tema da ética cristã, na perspectiva luterana, de fato precisa ser buscado na compreensão dos estamentos de Lutero. Né? E isso, evidentemente, precisa ser também muito bem articulado, porque, como a gente aqui já fez referência, o tema da ordem da criação levou a que também, né, no mundo evangélico, a gente né, reduzisse essa distância, por assim dizer, né, entre a ordem da criação e aquilo que está na nossa volta, e a gente, por assim dizer, né, divinizou a própria cultura, deixa eu dizer isso dessa forma, né? E o resultado, evidentemente, no nacionalsocialismo, precisa ser denunciado como absolutamente trágico. Né? Agora, né, eu acho que, de novo, é um problema típico, resultado do século XIX para dentro do século XX, pela incompreensão que se dá de Lutero, né, porque não se poderia derivar simplesmente, né, algo nessa perspectiva como o quis, digamos assim, né, aí no contexto nacional-socialismo, essa teologia, até porque para Lutero estava muito claro, e esse é um aspecto importante que eu acho que também aparece em Bonhoeffer, estava muito claro de que também as ordens da criação, em particular, né, a igreja e a economia, depois eu posso adentrar um pouco nisso, mas a igreja e a economia haviam sido afetadas pela queda no pecado. Então, também essas ordens da criação não poderiam ser jamais interpretadas como sei eu, né, tendo preservadas em si, né, eu vou usar um pouco o conceito aqui que Brackmeyer usa para forçar um pouco agora com essa relação, né, como se o atributo e a atribuição no contexto da ordem da criação estivesse sido preservado apesar da queda, né? Eu acho que essa me parece que esse é o equívoco que se comete aqui, né? Ou a devida criticidade, ou autocriticidade, né? Que levou a essa confusão, a essa redução e não, por fim, né, o próprio resultado trágico dessa indistinção. Então, a gente precisa, eu acho que, retomar de novo esse ponto, né, uma vez a questão da queda do pecado que afeta as ordens da criação, né, acho que a insistência de Lutero em dizer que a ordem política, ela é ordem emergencial, a política é ordem emergencial, já aponta efetivamente, né, de que há aqui a necessidade de se falar radicalmente da queda do pecado e tudo aquilo que é afetado. Se nós lermos, por exemplo, a preleção de Gênesis de Lutero, Lutero chega, me permito dizer assim, às vezes, chega até a ser irritante, né, com relação às consequências do pecado. Né? Ele diz, bom, né, o pecado afetou tudo, absolutamente tudo na criação, e ele chega a ponto de dizer que por causa do pecado nós temos inverno, né? Eu sei que o Lutero, acho que odiava o inverno, e aí ele fala de uma eterna primavera. Eu imagino que no século XVI, na Alemanha, o inverno realmente, né, não era nada agradável, ele tinha todas as razões para odiar o inverno. Né? Aliás, né, as últimas semanas de vida de Lutero, ele foi fazer uma intermediação entre dois condes irmãos que estavam brigados, e ele precisou atravessar um rio, né, e ele não conseguiu atravessar esse rio, isso era o final do ano, início do ano, em pleno inverno, e aí ele diz, né, nós não conseguimos atravessar o rio com o barco, parece que as águas estavam meio revoltas,
e frias, evidentemente, e aí ele diz, pois é, o diabo tentou nos rebatizar no rio, mas ele não conseguiu. Então, Lutero, se a gente vai usar esses exemplos, a gente vai perceber que Lutero aponta, né, no sentido mais amplo, as marcas do pecado. Né? Então, nós não poderíamos simplesmente, e também, né, por essa razão, não poderíamos simplesmente atribuir que as marcas do pecado ficaram somente no âmbito do estamento político. Né? Até porque a política, enquanto estamento, nem havia sido criado. Né? E o pecado de Adão e de Eva acontece exatamente no contexto dos dois estamentos da criação, ou seja, da igreja e da economia. Então, de fato, né, me parece que há uma leitura desatenta, no mínimo, ou né, talvez mal intencionada, que tem atribuído no século, especialmente século XX, né, essa aura, né, à cultura alemã, né, ao germanismo, esse caráter de superioridade, né, linkando isso com né, essa síntese entre cultura germânica, né, e cristianismo. Então, isso de fato, né, precisa ser denunciado, e a rememoração disso me parece que precisa ser constantemente feita. Né? E aí, claro, né, eu acho que Bonhoeffer, tanto quanto Lutero, apelam aqui de uma forma assim muito decisiva para o tema da cristologia. Né? Então, não se trata aqui, e aí me parece que há de novo, né, um novo equívoco ou má intenção de uma leitura reducionista que busca essa síntese, porque Lutero insiste tão fortemente no tema da justificação por graça mediante a fé, e a gente precisa afirmar essa justificação não a partir de restos de uma centelha de um logos ou de uma centelha de uma cultura superior, por exemplo. Né? Não existe em Lutero um mínimo indicativo que isso possa ser feito, possa ser buscado. Lutero diz efetivamente, né, que não existe mais nada, e não existe mais livre-arbítrio nenhum que possa conectar algo. Né? E aí, eu acho que, de novo, né, é um problema talvez de um lado do maniqueísmo, mas de outro lado, especialmente do neoplatonismo, né, que de alguma forma, desde Orígenes, Filon de Alexandria e outros, persiste na igreja, apesar da declaração no Concílio de Nicéia como heresia, né? Mas persiste essa ideia, né, de alguma centelha do Logos, né, ou seja, esse imaginário ou algo assim. Né? E ele é nefasto, né, porque Lutero insiste tão fortemente na radicalidade do pecado, do totus omnus, né, ou seja, do ser humano na sua integralidade, de forma que aí não há restos nem mesmo de livre-arbítrio, né, em relação aos temas que são superiores, mas o pecado, ele de fato, né, atinge a criação como um todo. E a sua restauração, ela de fato precisa ser criação creatio ex nihilo, ou seja, criação a partir do nada. Então, não há uma justiça humana que Deus possa aproveitar, mesmo enquanto restos. Né? Paul Tillich vai dizer, se fosse assim, nós poderíamos contar com Deus somente semi-bondoso, não precisaríamos de um Deus, né, absolutamente gracioso. Mas as consequências de tudo isso, né? Talvez esse é um dos problemas também típico da modernidade, né? De um antropocentrismo, de uma prepotência ocidental, né? E aqui a gente talvez deva dizer, né, um outro capítulo extremamente importante, talvez seja toda a questão, e por isso eu citei esse meu texto no início aí também, de toda essa ideologia própria do progresso. Né? Eu acho que a gente precisa se dar conta de quão nefasta é essa ideologia do progresso. Nós vamos encontrar ela aí, Wolfgang Pannenberg fala aí a partir de 1620, mais ou menos, né, quando a gente tem esse
esse surgimento desse antropocentrismo mais forte, né, da modernidade, a ideologia do progresso. Então, como isso vai influindo na própria igreja, na própria teologia, de uma forma acrítica, né? E por essa razão precisa, de fato, ser denunciado. Bom, eu quero insistir mais uma vez, né? Eu acho que é fundamental a gente falar da radicalidade do pecado aqui, né? Lutero contrapõe a radicalidade do pecado, ou, né, o pecado original, ou como Oswald Paia prefere denominar pecado de origem. Lutero contrapõe esse tema ao outro tema, que é o da justiça original. Então, eu acho que a gente tem que manter também esses aspectos aqui extremamente importantes, né? Porque, se não, via ideologia do progresso, a gente assiste aquilo, então, que a gente poderia chamar de uma fusão entre cultura e cristianismo, e essa fusão, evidentemente, ela vem arraigada, me parece, fundamentalmente com a ideologia do progresso, né? Então, a gente, de alguma forma, justifica um suposto progresso da cultura ocidental a partir do cristianismo, né? A indistinção disso acaba, não por fim, né, levando, né, a crença da criação de um Estado cristão. Isso nós assistimos também, né? Assim como em 1930 se imaginava que todo bom brasileiro é um bom católico e todo bom católico é um bom brasileiro, né? Em tempos mais recentes a gente ensaia a tentativa de um Estado cristão evangélico no Brasil, né? Eu acho que isso é extremamente significativo, que a gente mantenha isso sempre, né, sobre essa crítica, fundamentalmente, eu diria, e aí esse tema me é muito caro, né, que é o tema da própria justificação, né, e a ele atrelado está a ideia do simul justus et peccator, né? Quer dizer, a gente não pode ter a pretensão, numa perspectiva de progresso, né? Ele não nos permite isso, né? A teologia do simul justus et peccator de Lutero nos lembra constantemente de que nós estamos a caminho, que a nossa teologia precisa ser conjugada no gerúndio, né? E não, né, numa forma cabal. Por isso, né, o reconhecimento do pecado, né, precisa ser constantemente refletido, né? E talvez aqui, né, com isso, acho que o meu tempo já foi, mas eu quero só lembrar então isso, né? Eu vou aqui ao filósofo Gadamer. Gadamer diz que a história não é juíza dela mesma, né? Eu acho que quando a gente olha pro nacional-socialismo, mas para todos os modelos de Estado absolutista, onde especialmente a religião acaba, de alguma forma, utilizada para esses intentos, a gente precisa lembrar sempre que a história não é juíza dela mesma, né? Quer dizer, Lutero nos lembra constantemente, através da teologia da cruz, que Deus, né, usa máscaras. Eu acho que a própria cruz é máscara também de Deus, né, de forma que nós deveríamos, né, como diz Vitor Westerler, nós deveríamos pensar a máscara sempre com aquela que nós temos no rosto, com os olhos vazados, e enxergamos através das suas fendas, né? Nas fendas nós enxergamos a profundidade, mas nós enxergamos ao mesmo tempo também que temos a máscara, que estamos com a máscara, né? Portanto, nós enxergamos a nossa própria finitude. Então, a consciência da finitude, a consciência do pecado, né? O simul justus et peccator, nessa perspectiva, né? Constantemente nos lembram do perigo de realizar sínteses como essas que o nacionalsocialismo fez, né? E, sobretudo, em nome de Lutero, né? O que talvez ainda é mais trágico. Prezado Wilhelm, outro dia eu disse para os meus alunos, eles me convidaram para uma palestra há uns 2 anos atrás sobre fundamentalismo, e eu preparei 180 slides, eu acho que apresentei 30, aí eu me vinguei deles e
apresentei os outros 150 numa aula recentemente, então eu ainda vou ter 150 slides aqui, ficam para uma próxima vez, mas estou aberto aí para diálogo com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Varros. Bem interessante. Muito bom. E nós temos agora um tempo de conversa. Então, agora o professor Roger também pode desligar a gravação, né? E quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Nós já temos uma primeira Já tem a Karina inscrita aí, ó. Isso. E mais quem também tiver alguma pergunta, alguma contribuição, alguma curiosidade a ser colocada,